Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. O tema de hoje, revelia, um tema bem instigante. Sou Daniela Pessoa, sou professora, mestre em Direito Privado, juíza do trabalho, e hoje a gente vai conversar sobre a revelia no processo do trabalho. O que é a revelia? Quais são as suas consequências jurídicas? Né? A gente tem que aprender isso para entender melhor a dinâmica do processo do trabalho e, né, fazer com que o advogado possa conduzir bem aí a sua ação no sentido de ter, né, ou pretender ou adotar todos os caminhos necessários para que a sua tese seja vitoriosa. Pois bem, pessoal, e o que é a revelia, né? Como é que se qualifica a revelia dentro do processo do trabalho? Se a gente pensar em termos de processo civil, lá no artigo 344 do CPC, o legislador é muito claro em nos dizer o seguinte, que se o réu não contestar a ação, ele será considerado rével e, né, contra ele vai incidir a presunção de veracidade dos fatos apontados na peça autoral. Então, no processo civil, o artigo 344 nos deixa bem claro de que a revelia é a ausência de contestação, é a ausência de defesa. E essa ausência de contestação e essa ausência de defesa importa na presunção de veracidade dos fatos apontados na inicial. Os fatos narrados pelo autor, diante da ausência de contestação, necessariamente eles serão considerados verdadeiros, mas é uma presunção. Querendo dizer o seguinte, querendo dizer que, ainda que rével, admite-se ou permite-se ao réu que ele faça a sua produção de prova. Isso na dinâmica do processo civil. Por quê? Porque pela dinâmica do processo civil, o momento de contestar não coincide com o momento da dilação probatória. Trazendo a problemática para o processo do trabalho, diante da concentração dos atos em audiência, a gente vai verificar que no mesmo ato, durante a audiência una, é oportunizado ao réu que ele apresente a sua contestação e já faça a produção de sua prova. Então, diferentemente do processo civil, no processo do trabalho, no mesmo ato, né, sendo um decorrente do outro, o réu já apresenta sua defesa e já faz aí, já produz a sua prova, já apresenta as provas com que ele pretende, no caso, confirmar a sua tese. Então, se a gente for fazer a leitura especificamente do artigo, pegando aqui na CLT, a gente vai fazer a leitura do artigo 844, parágrafo 1º. Desculpa, 844, caput da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa em arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além da pena de confissão. Veja bem, pessoal, pelo dispositivo mencionado, o que acontece? Se o réu não comparecer na audiência inaugural, naquela audiência inicial, onde necessariamente implica, exige a presença das partes, o réu, ele é rével, além de ser confesso. Ele é rével por quê? Ele é rével porque ele não apresentou a contestação. Professor, e como é que ele não apresentou essa contestação? Ele não apresentou a contestação porque ele foi ausente na audiência. E a gente viu que a audiência, enquanto ato formal, há o recebimento dessa defesa. Eu recebo a defesa em audiência. Então, se o réu não comparece à audiência, o juiz sequer chega a receber aquela defesa. Por quê? Porque o legislador trabalhista
trouxe a previsão de que o réu teria aqueles 20 minutos para aduzir a sua defesa. Então, o legislador trabalhista ele pensou numa defesa oral. E se o réu não está na audiência para aduzir a sua defesa de forma oral, o processo ele fica sem defesa. E aí, em favor do autor, vai, no caso, operar a presunção de veracidade dos fatos apontados na inicial. Com a praxe forense, a contestação, ela passou, na maioria dos casos, a ser apresentada de forma escrita. Mas ainda assim, a gente não pode afastar a determinação legal. O réu ele pode até apresentar sua contestação na forma escrita em data anterior àquela audiência, aquela designada para audiência una. Mas o ato formal de recebimento dessa defesa só acontece em audiência e é condicionado à presença do réu. Então, ainda que a contestação ela seja apresentada de forma escrita em data anterior à audiência, o réu tem que estar presente na audiência una para que sua defesa possa ser recebida e, com isso, afastar os efeitos da revelia prevista no artigo 844, caput da CLT. Então, pessoal, se o réu não está presente na audiência una, naquela primeira audiência, se não há defesa nos autos, é claro que aquele réu, com uma audiência, concentra os atos processuais, como é na audiência em que vai ter a acolhida do depoimento pessoal, se o réu não está lá nem para apresentar a defesa, é claro que ele também não vai estar lá para prestar o depoimento. É por isso que contra ele incide a penalidade de confissão. Por quê? Porque não tem como ele prestar o depoimento pessoal. Veja bem, a revelia, né, ela é condicionada à ausência de defesa. Já a aplicação da pena de confissão, ela é condicionada à ausência do réu em audiência para que possa prestar o respectivo depoimento. Não é por outra razão, já que eu concentro esses dois atos no momento único, no processo de trabalho, na audiência una, não é por outra razão que o legislador trabalhista trouxe essa previsão, que caso o réu não esteja presente na audiência inaugural, ele, além de ser revel, ainda vai ter contra si aplicada a penalidade de confissão. Ele é revel porque a defesa é recebida em audiência, independentemente da opção do protocolo, né, dessa defesa de forma escrita em data anterior, e ele é confesso porque ele não está lá para prestar o respectivo depoimento. Como novidade processual, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade do réu estar ausente ou do respectivo preposto, mas comparecer na audiência una o advogado munido dessa contestação. Então, se o réu ele não está presente na audiência, mas está presente o respectivo advogado, pergunta é: pode-se ou não receber a defesa? Nesse caso, a reforma trabalhista trouxe a novidade, trouxe a possibilidade de que essa defesa possa ser recebida pelo juiz nesta audiência una, diante da presença do advogado, porém da ausência do réu, afastando com isso a questão da revelia, afastando com isso aquela presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Então, protocolada a defesa de forma escrita, estando o réu em audiência, para que aconteça, estando o advogado do réu em audiência, mas o réu estando ausente, mas que permita o recebimento formal dessa defesa, se apresentada de forma escrita ou se apresentada, produzida de forma oral pelo advogado,
eu não vou falar em revelia ao réu ausente. Mas eu vou continuar falando em confissão. Por quê? Porque o advogado, ele não tem poderes para confessar. Só quem tem poderes para confessar, só, né, quem pode prestar depoimento pessoal é a respectiva parte. Então, estando o advogado presente, mas ausente o réu na audiência, onde se dá o ato de recebimento da defesa, o réu, né, não é revel, mas continua sendo o quê? Confesso. O juiz, diante da presença do patrono da parte, ré, recebe a defesa, mas aplica a pena de confissão ao réu ausente. Por quê? Porque o advogado não pode prestar o respectivo depoimento pessoal. Em contrapartida, caso seja apresentada prova documental com esta defesa, é claro que aqueles documentos vão ter a força probante prevista em lei. O juiz há de considerar os documentos apresentados, carreados juntos com a defesa, para aqueles pedidos que desafiam a prova eminentemente documental. Então, o réu ausente, mas presente o advogado, significa necessariamente que ele irá perder a ação? De forma alguma. Aquela contestação apresentada pelo advogado vem acompanhada dos respectivos documentos com toda a força probante, com toda a carga probante que a lei processual prevê. O réu será confesso, mas essa penalidade de confissão, essa presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ela é uma presunção relativa que pode ser elidida por prova em contrário. Então, estando o advogado presente na audiência, e aí apresentando ele a contestação, afastando-se a revelia, pode o advogado, por exemplo, protestar pela produção de prova oral. Doutor, o meu cliente não veio, o réu não veio, mas eu estou aqui com as testemunhas, o ônus da prova é meu e eu quero ouvir as minhas testemunhas de forma que eu possa me desincumbir desse ônus probatório. Então, o advogado estando presente, apresentando a defesa, ele pode, inclusive, protestar pela produção de prova oral normalmente, regularmente, como se dá no curso da audiência una. O problema, pessoal, é quando não comparece nem o réu, ou preposto deste, e nem o advogado. Ainda que o réu tenha protocolado defesa escrita anteriormente, a jurisprudência ela vem se consolidando no sentido de que a ausência do advogado e combinada com a ausência do réu, ainda que exista contestação protocolada nos autos, a ausência do patrono e da parte ré faz com que a revelia produza seus efeitos e essa contestação não seja recebida. Em outros termos, faz com que o juiz não receba a defesa, é tido como se não tivesse essa defesa nos autos diante da ausência tanto da parte ré como da parte, né, do patrono da ré. É como, pessoal, que a lei processual trabalhista é como se ela condicionasse mesmo a defesa à presença, pelo menos, do advogado da parte. O ideal era o quê? A presença da parte. Mas a reforma trabalhista trouxe essa alteração. Se a parte não pode estar presente, pelo menos o advogado da parte tem que estar presente para que possa acontecer o ato de recebimento formal da defesa. Não estando nem a parte nem o seu advogado, a defesa ela não é recebida e, no caso, o réu vai ser, né, revel e vai ser confesso. E aí a gente vivencia, pessoal, uma situação curiosa, onde eu tenho um processo, onde eu estou, né, na sessão de audiência una,
está presente o reclamante, mas não está presente nem o réu, nem o patrono, mas eu tenho, por exemplo, uma defesa protocolada nos autos, com todos os documentos acostados, e o autor verifica a veracidade desses documentos, confirma que foi ele mesmo que assinou. Então, pessoal, a gente fica com esse questionamento se o juiz, no intuito, né, da busca da verdade formal aí nos autos da reclamação trabalhista, se ele não pode, no caso, considerar os documentos acostados com esta defesa para fins de julgamento da lide. Isso com base no princípio, né, do privilégio na busca daquela decisão meritória de forma que seja a mais justa. Então, veja bem qual é a situação. Eu tenho a ausência da parte ré e seu patrono, mas eu tenho a contestação com os respectivos documentos. Sem sombra de dúvida, o réu é revel, não há o ato de recebimento da contestação, e é confesso, mas é uma presunção relativa. A pergunta é: será que pode o juiz, no caso, no seu julgamento, considerar aqueles documentos diante da veracidade dos mesmos confirmada pela parte autora? Será que o juiz, no seu julgamento, não pode aproveitar aqueles documentos que foram juntados com a defesa escrita? A primeira conclusão, pessoal, que a gente chega é a seguinte: se a defesa não foi recebida, se não houve o ato formal de recebimento da defesa, obviamente que também os documentos acostados com a defesa não foram recebidos. Então, o juiz não poderia considerar, ainda que autênticos, ainda que verídicos, aqueles documentos acostados com a respectiva defesa. Não estava presente nem o réu, nem o seu patrono para que esse ato pudesse produzir os seus efeitos jurídicos. Então, não recebida a contestação, por via de consequência, também não são recebidos os respectivos documentos e o juiz não poderia considerá-los no seu julgamento. Ocorre, pessoal, que com a inovação do processo civil trazida em 2015, o processo ele é colaborativo e pode incidir negócio processual sobre a parte procedimental. Então, o autor, confirmando a veracidade dos documentos, atestando que de fato assinou aqueles documentos, verificando-se a autenticidade destes e com a concordância do autor, ou seja, havendo um negócio processual acerca de que o juiz considere aqueles documentos que foram apresentados com a defesa por serem verídicos, por serem autênticos e por colaborarem com um julgamento de mérito mais justo, havendo esse negócio processual, concordando o autor com o aproveitamento dessa documentação, e muitas vezes o próprio autor pode ter esse interesse em querer ver essa documentação, querer impugná-la, enfim. Havendo esse negócio processual, penso eu que de forma excepcional, penso eu que de forma excetiva, esses documentos possam ser considerados no julgamento da lide. Então, estamos diante do seguinte caso: o réu apresentou contestação escrita, mas não se fez presente na audiência una para o ato formal de recebimento dessa defesa, nem o réu, nem o seu patrono. Por conta disso, foi considerado revel e confesso. Confissão ficta, presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Mas a contestação vem acompanhada de uma robusta documentação que coadunam com o melhor julgamento da lide, que proporciona um julgamento de mérito mais justo. Minha hipótese 1 é se
eu sou um juiz mais conservador e legalista, eu não vou considerar essa documentação sob hipótese nenhuma, uma vez que o réu é revel e não houve o recebimento da defesa. Não havendo o recebimento da defesa, não há também o recebimento da respectiva documentação. Hipótese 2 é, diante da concordância do autor, diante da confirmação pelo autor da autenticidade dessa documentação, por conta de um negócio processual, por conta, né, do privilégio a uma decisão meritória mais justa, o autor concordando, o juiz utiliza-se não da tese de defesa, mas da documentação carreada com a defesa, uma documentação que é comum às partes, né? Que é comum a autor e réu, ele aproveita essa documentação para melhor proferir a sua sentença meritória, ok? Mas são entendimentos diversos e vai, né, no caso, ficar a cargo de cada magistrado como ele melhor vai se posicionar em relação a isso. Mas regra geral, a gente repete, insiste nisso, é no sentido de que o revel é revel pela ausência da parte e do respectivo patrono, nenhum foi lá para ratificar os termos dessa defesa, nada é aproveitado, ok? Esse, inclusive, é um entendimento majoritário. Como novidade, pessoal, a reforma trabalhista de 2017 também, né, nos trouxe, em relação ao artigo 800, né, e 844 da CLT, trouxe o parágrafo 4º a esse artigo, né, no sentido de que a revelia não produz efeito, ou seja, eu não tenho essa presunção de veracidade dos fatos narrados aí pelo autor. Se houver pluralidade de reclamado e um deles contestar a ação, sendo mais de um reclamado, e aí a gente encontra clássicos exemplos no processo do trabalho, que são aquelas demandas que possuem pedido a título solidário ou subsidiário. Se um deles contestar, no caso, eu já vou aproveitar aí essa tese de defesa a todos, né? E aí aquele que esteve ausente não vai ter contra si aplicado esses efeitos aí da revelia. Então, hipótese 1, trazido pela reforma trabalhista, havendo pluralidade de reclamados, a revelia não produz efeito. Hipótese 2, a revelia não vai produzir efeito no processo do trabalho quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E aí a gente, quando fala em matéria trabalhista, quando a gente fala em direito do trabalho, geralmente a gente está falando em verba de caráter alimentar, verba que tem essa natureza aí de subsistência para o empregado. Então, na maioria das vezes, a gente está tratando, sim, de direitos indisponíveis. O que o juiz tem que verificar para a aplicação desse dispositivo é se é um direito cuja indisponibilidade é absoluta ou se é um direito cuja indisponibilidade é apenas relativa. Então, se a gente falar em verbas que podem ser compensadas, elas podem ser traduzidas em um pagamento, que elas podem ter essa natureza jurídica ressarcitória, a gente está falando em verbas de indisponibilidade relativa. E aí, sobre elas, admite-se até a transação. É claro que a revelia vai produzir os seus efeitos. Mas se a gente está falando de verba trabalhista que tem essa natureza jurídica de indisponibilidade absoluta, como é um caso de uma tutela à saúde do trabalhador, né, fato este cujo não há essa permissão para a transação, aí, nesse caso, a revelia não vai, no caso, produzir os respectivos efeitos. Então, em relação a essa hipótese 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a gente tem que fazer essa divisão em relação à natureza jurídica do direito que está sendo tutelado, se a indisponibilidade é absoluta ou se a indisponibilidade é apenas relativa. Terceira hipótese, a revelia não produz efeito quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Aqui é o caso, por exemplo, do autor que postula pagamento com base em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. O fundamento, né, da lide do autor, fundamento do pedido do autor, é justamente aquele direito que está consagrado em CCT ou ACT, ou, por exemplo, em direito municipal, que cabe a ele a juntada do respectivo instrumento.
Ora, se o réu é revel, essa revelia não vai produzir os respectivos efeitos. E por que essa revelia não vai produzir os respectivos efeitos? Porque o autor não juntou o instrumento considerado como indispensável à propositura da lide. Então, eu tenho um caso onde compete mesmo ao autor esse ônus probatório, como esse ônus probatório é do autor, como o instrumento é indispensável à pretensão que ele está buscando assegurar em juízo, ainda que o réu não conteste, a revelia não vai ter como, no caso, operar os seus efeitos. E, por fim, ainda como novidade da reforma trabalhista, né, o legislador trouxe a previsão que a revelia não produz os efeitos se as alegações de fatos formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. A revelia também não produz efeitos, pessoal, quando as alegações de fatos são inverossímeis. O que são alegações de fatos inverossímeis? São aquelas alegações de fatos absurdas. E aí, como exemplo, eu trago aquela jornada extenuante ou uma jornada impossível de se pensar dentro de um contexto, né, de capacidade física e mental de qualquer pessoa, do ser humano médio, do ser humano comum. Por exemplo, o cara trabalhava todos os dias, sem descanso, de 7 da manhã à meia-noite. E isso ele ficou anos e anos a fio. Dificilmente uma pessoa suportaria tal jornada por tanto tempo sem adoecer ou sem reclamar o pagamento respectivo, a proteção respectiva do judiciário ou perante algum órgão administrativo. Então, se o juiz verificar que na petição inicial vem aquelas alegações de fatos absurdas, não condizentes com uma realidade mínima, não condizentes com a capacidade física e mental do homem médio, ainda que o réu não conteste a ação, a revelia não irá produzir os seus efeitos. Então, a revelia não produz seus efeitos diante quando se tratar de direito indisponível. Temos que fazer a divisão entre direito de indisponibilidade relativa e indisponibilidade absoluta. Quando a petição inicial não vinha acompanhada de instrumento indispensável à propositura da demanda, quando as alegações de fatos constantes na petição inicial forem inverossímeis e quando, havendo pluralidade de réus, um deles contesta a ação, como é o caso aí que a gente vivencia em relação aos pedidos que são formulados de forma subsidiária ou de forma solidária.